Olá! Na aula de hoje, iremos fazer uma revisão dos principais tópicos do nosso curso e estudar um caso real de um empreendedor e sua empresa. Como nós sabemos, o empreendedorismo é a força motriz de toda e qualquer economia, principalmente no país como o Brasil, onde mais de 90% das empresas são pequenas, movidas pelo sonho e objetivos de pequenos empreendedores. Mas afinal, o que é mesmo empreendedorismo? Empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando o tempo e os esforços necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Existem primordialmente dois tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo de startup, que é aquele empreendedorismo quando você quer montar uma empresa baseada numa ideia que você viu que é uma oportunidade de negócio. Aí você faz um investimento, cria-se uma empresa e começa-se a ganhar dinheiro. Mas também temos o empreendedorismo corporativo, que é a aplicação das técnicas de empreendedorismo de startup no ambiente corporativo, feito por um empregado, um funcionário, apoiado pelo seu chefe e seus parceiros, para que você possa fazer mudança de estratégia, lançar novos produtos, mudar o ambiente de uma empresa. Nada disso é possível, e a gente viu isso durante o nosso curso, sem que seja feito um plano. O plano de negócio talvez seja a coisa mais importante do empreendedorismo, porque ele descreve todos os passos que a sua empresa e o seu empreendimento, seja ele um negócio próprio ou dentro da sua companhia, vão ter que dar para que você consiga atingir o objetivo desejado. O plano de negócio muitas vezes é subestimado pelo empreendedor porque dá trabalho, ele acha que serve aquilo só no início. Na verdade, ele é um grande descritor dos passos que você tem que dar antes, durante e às vezes até depois que o seu negócio foi lançado. Muitos planos de negócio começam a ser feitos pelo fim. Você descreve o que o seu negócio vai ser, se ele vai ser vendido ou o que ele vai ser quando crescer, para depois descrever os passos que devem ser tomados para atingir aquele objetivo. O que deve conter o plano de negócio? Obviamente, a descrição do que vai ser o seu negócio, de forma clara para pessoas que leem o plano e entendam. Mas também deve conter parte financeira, quanto de dinheiro vai precisar, quanto de dinheiro vai gerar, quem vai fazer parte do negócio, os sócios, os produtos e serviços que vão ser ofertados, os mercados, descrição de quem são os concorrentes, se eles são existentes ou possam vir a existir. Muitas vezes um negócio não tem concorrente no início, mas o simples fato de lançar aquele negócio vai criar concorrente. Outra coisa que o plano de negócio tem que ter é como os acionistas, os investidores do negócio vão ser remunerados. Isso pode estar incluído na parte financeira, mas eu sugiro que seja feita uma parte separada, que fique bastante clara para quem vai analisar o plano de negócio, possa entender sem que você tenha que dar muitas explicações. Dentro do empreendedorismo, é muito importante a parte técnica, ou seja, como montar o negócio, o planejamento, a forma com que você vai gerenciar. Mas tudo isso só é possível se você tiver um comportamento empreendedor. E o que é um comportamento empreendedor? Basicamente, o empreendedor é uma pessoa que aceita tomar determinados riscos em troca de um benefício, de uma compensação, de uma remuneração. Se você não tem suscetibilidade a riscos, ou seja, você não gosta de ter riscos, provavelmente você não vai gostar de ser um empreendedor. Porque a vida do empreendedor basicamente é tomar riscos e receber recompensa quando as coisas saem certas. Preste atenção que eu disse quando as coisas saem certas, porque nem sempre elas saem. Exatamente nesse momento é que define a diferença entre um empreendedor e um não empreendedor. Quando as coisas dão erradas por um empreendedor, para quem tem um espírito empreendedor, ele procura rapidamente uma solução, uma saída para reverter a situação negativa para uma coisa positiva. Obviamente, existem várias técnicas para você diminuir esses riscos. Não pense que empreender é assumir riscos sem consequência, não é nada disso.
Uma das coisas que a gente utiliza para diminuição de riscos e acelerar o lançamento do negócio, por exemplo, é a aquisição de empresas. O que significa isso? Você, em vez de lançar uma empresa do zero, começando desde lá de baixo, você define um plano e busca uma empresa que já tenha mais ou menos o perfil que você esteja procurando e adquire essa empresa. Assim você tem a chance de entrar ao mercado sem que você tenha que fazer os passos iniciais, porque essa empresa provavelmente já deve ter feito. Hoje os empreendedores brasileiros ainda não estão acostumados com a aquisição como forma de empreendedorismo. Mas isso está crescendo muito, porque a economia está estável, crédito está farto e existem técnicos, gente experiente no mercado auxiliando empreendedores a adquirir empresas. Uma coisa bastante comum no Brasil, mais ou menos nessa linha de aquisições de empresas, são as franquias, que é uma outra forma de você empreender. As franquias nada mais são do que você comprar o direito de utilizar um negócio que já está funcionando, definido com metodologia, definido com formas de trabalho, toda a parte de marketing financeira, por um grupo, por uma empresa, por um empreendedor anteriormente, que formata isso e entrega na mão de um administrador, você, por exemplo, empreendedor, para que você possa lançar um negócio que já existe. Quais as vantagens de você utilizar uma franquia? Bom, provavelmente você vai utilizar uma franquia de uma marca já reconhecida, normas e procedimentos já vão ter sido definidos, você vai compartilhar experiências tocando o seu negócio com outros franqueados, que são outros empreendedores que adquiriram os direitos de utilizar essa marca com esses produtos e serviços. Isso facilita muito a vida de quem quer empreender, principalmente quem quer empreender pela primeira vez. Porque muitas das coisas que o empreendedor vai fazer já foram pensadas pelo dono da franquia, o franqueador. Não adianta nada você ter um negócio se você não sabe como vai ganhar dinheiro com isso. E esse é o outro ponto que nós abordamos também. Os aspectos financeiros de um empreendimento são muito importantes. Eu escuto muitas vezes falar, tive uma ideia muito legal, eu vou lançar uma empresa, vou fazer alguma coisa. A primeira pergunta que você tem que fazer é, essa ideia é uma oportunidade? E a resposta para isso é, ela dá dinheiro? Ela cria um mercado? Ela adquire um mercado? Se a resposta for, não sei, você tem um problema muito grande. Mas você ainda tem a chance de analisar. Mas se a sua resposta for não, não perca tempo. Por melhor que a sua ideia possa parecer, se ela não tiver a parte financeira endereçada, não serve como empreendedorismo. Portanto, os aspectos financeiros de um empreendimento devem ser muito bem analisados, abordados, planejados e principalmente controlados pelo empreendedor. Muitas vezes eu vejo o empreendedor fazer um plano financeiro com auxílio de consultores, amigos, técnicos, pessoas que entendem de consultoria financeira, mas depois esquecem de controlar. Fica lá no papel. O aspecto financeiro ele deve ser levado durante toda a vida do empreendimento. Pode parecer uma coisa meia chata, mas é vital. E a propósito, não é nem um pouco chata. Não há nada mais gratificante do que ver o seu negócio dando dinheiro. E para você saber se o seu negócio tem que dar dinheiro, você tem que controlá-lo. Tudo isso só é possível se você fizer dentro das normas, regras e leis do mercado que você atua. Outro aspecto muito relegado ao segundo plano por empreendedores iniciantes é o aspecto legal. Eles saem fazendo negócio, não sabem que tipo de impostos eles têm que pagar, que contratos eles têm que fazer, quais são as responsabilidades jurídicas e legais deles, porque simplesmente não foram procurar auxílio para fazer isso. Eu tenho uma definição clara para o empreendedor que começa a fazer o negócio e não se preocupa com o aspecto legal. Loucura! Quem monta um negócio e não presta atenção nas questões legais está criando um problema muito grande para si próprio. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que cumprir com as obrigações legais que o mercado, que o governo, que as instituições exigem. E se você não fizer isso de acordo com as normas, provavelmente você vai fazer de uma forma muito mais dolorosa para o seu negócio.
A forma correta de um empreendedor não criar problemas para si próprio, não se preocupando com o aspecto financeiro e com o aspecto legal, é ele utilizar a ajuda de advogados e contadores. Nós abordamos na nossa aula que advogados e contadores nunca são uma despesa, eles são um investimento, porque eles protegem o seu negócio de problemas que muitas vezes significam a morte do negócio. Análise de contratos, saber qual é a melhor forma de cobrar, saber o que deve ser pago e quando, tudo isso é trabalho dessa dupla que não deve faltar em nenhum empreendimento, seja ele novo, seja ele antigo. E depois que você fez todo o planejamento, toda a parte legal, toda a análise do seu negócio, você tem que transformar isso num contrato. O contrato social é o documento que descreve legalmente a sua empresa. Não subestime a sua importância. Muitos empreendedores simplesmente acham que o contrato social é uma exigência burocrática. Não é. Ali ele vai definir muitas coisas importantes do início, do meio e até do fim do seu negócio. Alguns empreendedores colocam no contrato social as cláusulas que definem a saída dos sócios. É normal que um sócio queira sair, isso acontece e muito. Mas como ele vai sair, muitas vezes, por indefinição, gera brigas. E isso tem que ser previsto no contrato social. Nesse documento, você tem que ter o que faz o seu negócio, o nome dele, aonde ele vai estar localizado, que tipo de serviço e produto ele vai ofertar, quem são os sócios e qual a participação de cada um, quem gerencia, quem não gerencia, e uma série de outras coisas. Esse documento também vai ser usado por investidores, eles vão analisar se vale a pena ou não investir, olhando o plano de negócio, mas também o contrato social, porque ali limita, por exemplo, o risco que cada empreendedor tem relativo ao seu negócio. Mas a melhor forma da gente entender todo esse mundo do empreendedorismo, sem antes empreender, é analisando um caso real. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos conhecer o Dagoberto Ajar, um empreendedor de sucesso e o seu negócio, a Advance Marketing. Vamos lá. Dagoberto, muito bem-vindo, muito obrigado, por favor. Formado em matemática e física nuclear pela USP, Dagoberto Ajar optou por seguir carreira no mundo financeiro. Trabalhou 10 anos no Citibank e 2 anos no ABN AMRO Bank, desempenhando funções nas áreas de tecnologia e negócios. Em 1993, ingressou na Microsoft, permanecendo na empresa por 9 anos, exercendo atividades de direção de internet, de marketing e de estratégia. Desde 2002, é diretor-presidente da Advance Marketing, empresa especializada em treinamento e consultoria de gestão, marketing e vendas para empresas de TI, com escritórios em São Paulo, Miami, São Francisco, Cidade do México, Buenos Aires e Auckland. Dagoberto, conte um pouco para nós, quando você descobriu, quando você começou a ser empreendedor? Evandro, antes de mais nada, obrigado pelo convite de estar aqui. E para responder essa pergunta, eu tenho que voltar um pouquinho na história. Acho que eu sou empreendedor há muito tempo. Eu trabalhei em grandes multinacionais durante muitos anos. Trabalhei 10 anos no Citibank. Entrei lá como auxiliar de estagiário de alguma coisa, né? Como todo mundo começa na vida. Depois de 10 anos, saí de lá responsável por toda a área de tecnologia do banco. Depois de 10 anos, eu fui para o banco ABN, responsável pelas áreas de tecnologia e operações do banco. E depois passei 10 anos na Microsoft, entre outras funções, 8 anos como diretor de marketing, 2 anos como diretor da parte de estratégia. Em todos esses anos que eu trabalhei em multinacionais, eu sempre tive atitudes empreendedoras. E aí até parabenizo o teu treinamento, porque você fala exatamente de empreendedorismo corporativo, que é tão importante para as empresas, é tão importante para o crescimento da economia como um todo. Dentro dessas empresas, Citibank, ABN e Microsoft, o fato de você ser empreendedor te leva a posições cada vez mais elevadas. E por isso eu consegui chegar a diretor da Microsoft, por exemplo, num espaço muito curto de tempo. Então, alguns exemplos dessas atividades empreendedoras. Logo que eu entrei na Microsoft, depois de 2 anos, eu estava atendendo o Banco Bradesco. A Microsoft, naquela época, estava trazendo um novo produto
um sistema operacional para o Brasil. E eu cheguei para o Bradesco, tentei convencê-los a implementar em todas as agências um sistema de interconexão das agências com a matriz, usando os produtos da Microsoft. Na época, o diretor do Bradesco falou assim: menino, você não sabe o que você está falando. O Bradesco tem 3.000 agências, o risco disso seria enorme. Eu não quero associar o meu banco a risco, eu quero produtos que funcionem com muita qualidade. Eu passei na sala dele durante 2 meses, todo dia, e todo dia eu falava assim: puxa, o nosso produto está melhorando bastante, a gente está pronto para atender empresas como a sua, dá uma oportunidade para a gente fazer um teste aqui. E acho que de tanto que eu passei na sala dele, um dia ele falou assim: tá bom, nós vamos fazer uma coisa, eu vou te dar um piloto, se o piloto funcionar, a gente volta a conversar. Mas até que o piloto não esteja funcionando, você não passa mais na minha sala. O piloto é um projeto que você faz inicial antes de fazer o projeto final. Exatamente. E para isso, o diretor do Bradesco me perguntou que tipo de infraestrutura eu precisava, me deu todos os recursos e falou: só volta aqui quando esse piloto, esse projeto inicial estiver funcionando. Acho que a expectativa dele é que eu não voltasse nunca mais e parasse de atormentar ele toda semana. Não te conhecia, né? Não me conhecia, e eu acho que aí vem uma característica de um empreendedor, que é a persistência. E nós fomos atrás de implementar o piloto, fazer com que a tecnologia funcionasse dentro dos parâmetros de qualidade do Bradesco, engajamos ou comprometemos o time do Bradesco em cima da solução, e depois de 2 meses eu voltei novamente para a sala do diretor e falei: prezado diretor, o piloto está funcionando, está na hora do senhor ir lá, olhar o que está acontecendo e a gente voltar a conversar. Acho que ele não acreditou muito, foi lá, olhou o projeto, pegou feedback das pessoas, todas deram feedback muito positivo com relação ao trabalho que tinha sido feito e principalmente com relação à tecnologia que estava implementada. E ele teve que voltar a conversar com a gente e assinou um contrato em 1985, falando de que o Banco Bradesco, preferencialmente, compraria todo e qualquer produto Microsoft que fosse pertinente ao banco. Esse foi o maior projeto da Microsoft no mundo inteiro, tanto que o próprio Bill Gates desceu para o Brasil, veio assinar o contrato junto com esse diretor do Bradesco, e eu acho que... Eu lembro que você, inclusive, foi premiado, você foi reconhecido na Microsoft. Foi muito premiado, na verdade, eu tive várias premiações, essa foi a primeira delas. Eu fui reconhecido nesse ano como o melhor funcionário da Microsoft não americano. Na verdade, eles tinham um prêmio só para o melhor funcionário americano e pela primeira vez na história, alguém fora dos Estados Unidos tinha tido um desempenho considerado excepcional. Então, esse é um exemplo de atividade empreendedora que você tem dentro de uma multinacional, dentro de uma grande corporação e que te leva a postos mais elevados. Com esse tipo de empreendedorismo e com esse tipo de projeto em especial, eu logo fui promovido a diretor da área de internet da Microsoft e aí eu tive uma outra atitude de bastante risco. Meu primeiro desafio, enquanto diretor de internet, era aumentar o market share de um determinado produto da Microsoft. Nós tínhamos 4% de market share e a minha meta era, em 1 ano, chegar a 85% de market share. Foi um fato interessante porque nessa época nós fizemos um projeto em conjunto, né? Nós estávamos trabalhando num projeto de internet onde nós estávamos investindo e você, como diretor da Microsoft, eu me lembro, nos ajudou muito trazendo essas tecnologias novas que a Microsoft estava querendo ampliar em mercado. E você acreditou, outra característica de empreendedor, né? Empreendedor acredita muito em empreendedor. Eu me lembro que naquela época nós não tínhamos muita coisa a não ser uma ideia e um projeto, e que bastou apresentar para você a ideia, o projeto e a oportunidade para que você investisse nesse projeto e nos desse muita ajuda, que foi fundamental para o negócio. Exatamente. Você está falando um ponto importante, quer dizer, empreendedor reconhece empreendedor e empreendedor ajuda empreendedor. Isso ao longo da minha carreira foi muito importante, muitas pessoas vieram me ajudar. Em especial com relação a esse produto da Microsoft, o que nós fizemos foi analisar o mercado, identificar como a concorrência trabalhava no mercado. Na época,
parece uma coisa estranha hoje, mas para você acessar a internet, você tinha que baixar o tal do browser, né, a ferramenta de acesso à internet. Só que isso pressupunha que você tinha acesso à internet. Você precisava ter um browser para baixar o browser. Então era o ovo e a galinha, né? Como é que você fazia isso? O que nós fizemos foi mudar o paradigma e falar, não, então eu vou arrumar uma forma de entregar a ferramenta de acesso à internet para os usuários sem que eles tenham um acesso prévio à internet. Mas tudo isso era uma iniciativa sua, não era uma coisa que a Microsoft tinha definido que você tinha que fazer daquele jeito? Era toda uma iniciativa brasileira, não existia nenhum tipo de orientação da matriz e o risco também era todo meu. Eu lembro que quando a gente começou, quando eu apresentei o projeto para o meu chefe, o meu diretor no Brasil, ele olhou e falou assim, se isso aqui der errado, você perde o emprego. Se der certo, a gente divide o bônus. Se der certo, a gente volta a conversar. E eu acho que você fala isso muito bem, característica de empreendedor é assumir risco. Risco controlado. E na minha ótica, o risco que a gente estava assumindo era altamente controlável. Na visão do meu chefe, que não tinha todos os elementos de informação, o risco era um pouco menos controlado, mas eu acreditei no projeto, trouxe para o projeto para participar bancos como o Bradesco, Itaú e Unibanco juntos, e cada um desses bancos, num espaço de 1 ano, distribuiu no mercado para os seus clientes o total de 5 milhões de CDs com o instrumento, com a ferramenta para que você acessasse a internet. Interessante. Você teve apoio do seu chefe em todas essas iniciativas de empreendedorismo corporativo, ou algum momento você se sentiu sozinho e falou, eu tenho que me virar sozinho? Foi fundamental você ter o apoio do seu chefe? Sim, Pedro, foi fundamental o apoio do meu chefe. Eu acho que no mundo corporativo você tem que estar alinhado com a estratégia da empresa e principalmente você precisa de apoios, recursos da empresa. E para isso o teu chefe tem que estar engajado, compromissado com o que você está oferecendo. O que não significa que você tem que esperar que a iniciativa nasça dele. A iniciativa é sua. É você que conhece o mercado, tem contato com o mercado, tem que gerar a ideia, definir um plano, defender esse plano junto ao seu chefe para conseguir os recursos e poder implementar a sua ideia, o seu plano no mercado. Me diga uma coisa, você fez vários casos de sucesso no mundo corporativo como empreendedor e você é reconhecido por isso. Qual foi o momento que você falou... Porque eu me lembro que você começou a empreender com startup, mesmo antes de deixar o mundo corporativo. Quer dizer, você foi uma espécie especial, diferente que foi. Você foi empreendedor corporativo e empreendedor de startup ao mesmo tempo. Como é que foi essa experiência? O que eu percebi, Evandro, é que chega num ponto da sua carreira corporativa de que os desafios mudam de nome, mudam de tamanho, mas continuam o mais do mesmo. Não tem grande diferença naquilo que você está executando. Você tem que passar a ser um bom executor, um bom administrador. A parte criativa, ela acaba diminuindo à medida que você vai subindo, porque você tem cada vez mais regras, você tem cada vez mais defender o plano da empresa, defender o desempenho da empresa. E era uma coisa que eu estava começando a me sentir subutilizado. Eu falava, não é mais isso que eu quero. Eu tinha feito grandes projetos que tinham me levado brilhantemente até onde eu estava, e dali para frente eu via que não era mais tanto o meu perfil. Então, cheguei para o meu chefe, para o diretor da empresa, e falei, eu gostaria de, em paralelo, fazer alguns pilotos, projetos que podem dar certo, podem não dar em nada. E perguntei se ele teria alguma coisa contra, ou se a empresa teria algum tipo de política que vedasse esse tipo de atividade. O que ele me falou é, desde que você não tenha a sua performance, o seu desempenho aqui prejudicado, desde que você não aloque o tempo da empresa para isso, você está livre para fazer os seus testes. Fora das 18 horas que você trabalha aqui, você pode fazer o que você quiser. Fora das 18 horas, exatamente. E o que eu tive que fazer foi buscar sócios que pudessem
tocar o negócio, que pudessem executar o negócio, enquanto eu ficaria apenas como o idealizador, o planejador das atividades. E foi interessante, eu tive 3 negócios que deram muito errado, e eu acho que também isso é parte do empreendedor. Você nunca vai acertar de primeira, ou muito dificilmente você vai acertar de primeira. Então, a primeira atividade que eu tive, eu arrumei um sócio que falou assim, puxa, eu sei como ganhar dinheiro. Vocês de empresa de tecnologia adoram comprar camiseta. Então, vamos abrir uma confecção e vamos começar a fazer camisetas. A gente vai fornecer não só para a área de tecnologia, que é grande consumidora, mas está chegando a parte de eleições e deputados, vereadores adoram comprar camiseta para colocar em cabo eleitoral, para colocar no mercado, etc. Eu achei que a ideia podia ser boa, o investimento era muito baixo, eram comprar 4 máquinas de costura industriais, contratar mão de obra, fazer a alocação do espaço. O sócio escolhido aparentemente entendia muito do negócio, então acho que fazia algum sentido para o meu piloto, para o meu teste. E realmente abrimos a empresa, ela foi brilhantemente bem no primeiro mês, foi mais ou menos no terceiro mês, começou a engripar no 5º mês e lá pelo 7º a gente estava com a corda no pescoço. O que você acredita esse fracasso? Tendo a experiência que você tem hoje, onde foi que você errou? Eu errei em dois pontos, Evandro. O primeiro, nós não fizemos nenhum tipo de plano prévio. A gente teve a ideia num botequim, como acontece a maior parte das ideias. O plano foi mal rascunhado num guardanapo de botequim e de lá a gente partiu para a execução. A execução ela foi relativamente boa no início, porque é só você colocar as peças juntos. E depois o que a gente errou é que a gente começou a não ter atividades de marketing, que seria fruto de um bom planejamento, não tínhamos atividades de vendas e não tínhamos o acompanhamento e principalmente, que foi o segundo ponto que a gente errou muito, nós não tínhamos o monitoramento do mercado. O mercado mudou e em 6 meses os chineses começaram a vir para o Brasil e começaram a vender camiseta a preço de banana. A preço de final, o preço do seu custo. Abaixo do meu custo. Aí não dá para competir. Aí não tinha como competir. Eu, como um executivo de grande empresa, queria trabalhar 100% legalizado. Então, as costureiras eram CLT, nós pagávamos todos os impostos, etc. Não que os chineses não façam isso, talvez até fizessem. Mas o custo deles é muito mais baixo. Mas o custo deles era diferente, o custo era mais baixo, eles trabalhavam com outro tipo de regime de contratação, eles trabalhavam com outro tipo de regime de remuneração, eles trabalhavam com outros volumes, então fazia com que o negócio deles tivesse realmente uma lucratividade menor, mas num volume muito maior. Aí você resolveu fechar o negócio, voltou para tábua de design, como a gente diz, voltou lá para o planejamento, aquela coceira de se tornar um empreendedor de startup, de lançar o seu próprio negócio, não baixou? Não baixou, eu diria o seguinte, foi um bom aprendizado, nós saímos 0 a 0, quer dizer, não perdemos dinheiro nenhum, não ganhamos dinheiro nenhum, e eu falei, eu não desisti da ideia. O projeto, o meu piloto não foi bem sucedido como eu gostaria, mas eu quero aprender, saber tudo que eu errei e tentar novamente. E tentei novamente, cometi alguns outros erros. Aqueles que eu tinha cometido, eu não repeti. Né? O segundo empreendimento, nós abrimos uma empresa de limpeza corporativa. Arrumei um sócio, que também ele era ex-funcionário de grandes empresas, falou, nossa, agora estamos num período onde todas as grandes empresas estão terceirizando a equipe de limpeza. Né? Então faz todo sentido a gente abrir e tirar a oportunidade desse momento de mercado. Fizemos isso, investimento também relativamente baixo, compramos um monte de produtos de limpeza, contratamos uma série de empregadas para fazer a limpeza e começamos a procurar empresas que pudessem nos contratar. E aí nos deparamos com um problema que a gente não tinha visibilidade,
que é o fato de eu ser ainda funcionário de uma grande empresa e o fato dele ser ex-funcionário de grande empresa não significava absolutamente nada. Quem estava nos contratando, estava contratando uma empresa que não tinha histórico, que não tinha caso de sucesso, que precisava se mostrar no mercado e se comprovar no mercado. A nossa credibilidade pessoal não era o suficiente para conseguir gerar os negócios. Credibilidade não limpa carpete, né? Credibilidade não limpa carpete, exatamente. E saímos limpando muitos carpetes para poder mostrar que a gente tinha competência no assunto. E para conseguir o mínimo de rentabilidade ou de faturamento para a empresa, nós tivemos que pegar também limpezas residenciais. Então, para poder cobrir a parte de custos. Ficamos nesse ramo de atividades durante uns 6 meses, e aí nos deparamos com um segundo problema, que esse meu sócio, que teve essa brilhante ideia e que era ex-funcionário de multinacional, descobriu que ele detestava o ramo de limpeza. E que ele tinha visto que era só uma oportunidade de mercado e a decisão que nós tínhamos tomado em abrir o negócio era uma decisão oportunista e não porque a gente tinha paixão pela atividade. Bom, o fato é que depois de 2 meses você não gosta do negócio, ele começa a não dar a lucratividade que você quer e você cancela. O momento final foi quando uma das moças que fazia a limpeza, nós fomos limpando o apartamento de um grande arquiteto renomado e ela por acidente bateu num espelho que custava $3.000. Então a gente falou, bom, está na hora de parar e rever os nossos conceitos. E decidimos fechar a empresa com um pouquinho de prejuízo por conta do espelho, mas com muito aprendizado pela frente. Okay. E foi aí, Evandro, que eu abri 2 negócios de muito sucesso. Você falou, chega de ficar fazendo piloto, agora eu quero ser o piloto do meu negócio. O piloto do negócio. E vou fazer a coisa acontecer. O primeiro eu abri enquanto ainda estava no mundo corporativo, era uma atividade paralela. Eu arrumei um sócio que conhecia muito bem a parte de nutrição, de bem-estar, de academias de ginástica e de que tipo de suplementos esses atletas tomam para poder manter a forma física. Nós estudamos muito mercado, visitamos muitas academias, visitamos muitas lojas que vendiam esses produtos, fomos aos Estados Unidos falar com os distribuidores, fizemos uma análise de por que as pessoas no Brasil consomem, como consomem, de que forma consomem, quando consomem. Ou seja, você fez um planejamento para esse negócio, coisa que você não tinha feito nos outros 2. Exatamente. Eu investi 6 meses de tempo em planejar, em analisar o mercado, saber quais eram as nossas chances, o que a gente devia fazer para ter sucesso e principalmente pegando todo o aprendizado dos meus 2 fracassos para poder abrir esse negócio. Eu acho que alguns aprendizados que a gente teve que foram importantes foi a escolha correta de um sócio, a escolha de um sócio que tivesse paixão pelo negócio que nós estamos montando, que tivesse muito conhecimento do negócio, e acho que isso é um fator decisivo, porque no começo o dono vai trabalhar mais do que qualquer funcionário e vai ganhar menos do que todos eles. Combinados. Todos combinados. Então você tem que ter paixão, você tem que acreditar naquilo que você está gerindo, naquele negócio que você está começando. E principalmente, você tem que dar, você é o capitão do navio, você tem que dar as diretrizes. Se você não conhece o negócio, fica muito mais difícil. O planejamento nos deu muita segurança para abrir esse negócio e abrir da forma correta. Então, abrimos a loja num ponto que foi previamente estudado, analisado. A loja começou já com um porte bastante interessante. Nós estamos na época com 700 produtos diferentes na loja. Em 6 meses nós chegamos para 3.000 produtos. Eu acho que descobrimos uma regra do jogo bastante interessante e faz parte do modelo empreendedor ou inovador. Descobrimos que todos os nossos concorrentes compravam a prazo e que por isso eles tinham uma negociação desfavorável com os distribuidores. Nós conseguimos, por conta de alguns empréstimos e alguns aportes pessoais, ter capital para poder fazer as compras à vista e com isso
consegui redução significativa no preço de compra. Ou seja, o planejamento financeiro foi fundamental para criar um diferencial competitivo para o seu negócio, ou seja, ser melhor que os seus concorrentes. Exatamente. Então, análise de mercado ou planejamento financeiro, eu diria que o nosso planejamento de marketing foi excepcional. Depois de 3 meses de aberto o negócio, nós fizemos um evento onde nós conseguimos patrocínio de grandes marcas, então nós não tivemos que colocar nenhum dinheiro no evento e conseguimos levar para esse evento 3.000 pessoas, 3.000 atletas, consumidores dos produtos, que passaram a conhecer e consumir da nossa loja. Mas aí você ainda estava sendo um executivo de uma multinacional, ainda não estava sendo um empreendedor de startup tempo integral. Exatamente. E eu fiquei ainda como funcionário de multinacional por mais alguns meses. Nós abrimos a segunda loja, tivemos tanto sucesso quanto a primeira, abrimos a terceira loja, e aí a coisa começou a tomar um vulto de que eu falei, eu não consigo mais trabalhar numa multinacional e cuidar e gerenciar 3 lojas que demandam estratégias, atenções, gestão mais apurada. E aí foi quando eu tive que tomar uma decisão. Falei, ou eu paro de brincar de lojista, né, ou eu me dedico a isso de fato. E aqui a gente já tinha uma segurança financeira, inclusive muito atrativa, que poderia me fazer facilitar toda a decisão. E coincidentemente, eu estava num período na grande empresa, onde eu estava já vislumbrando a oportunidade de uma outra grande oportunidade, né? Que era a parte de fazer treinamento nas áreas de gestão, marketing e vendas para empresas que vendiam os produtos da Microsoft, para as revendas da Microsoft. As revendas eram muito boas do ponto de vista técnico, mas tinham muita dificuldade ou deficiência na parte empreendedora. Então, não eram empresários de fato, eram, eu diria, técnicos que tiveram muito sucesso no mercado. Eu resolvi, nesse momento, abandonar a carreira empresarial, a carreira, corporativa, o que foi um grande trauma para a família, né, porque você chega em casa... É um grande trauma para todo mundo acha que... Todo mundo acha que se enlouqueceu. Se você só é seguro se você estiver trabalhando numa grande empresa multinacional, principalmente você, um executivo de sucesso. Exatamente. Quando eu disse para o meu chefe na Microsoft, falei, estou saindo, eu ouvi a frase, você enlouqueceu, imagina, vai ser empresário no Brasil morre de fome, né? Não faça isso, você está jogando fora a sua carreira, você está jogando fora a sua vida. Aí cheguei em casa, comuniquei a mesma coisa, ouvi exatamente as mesmas palavras. Então, durante alguns meses, todo mundo achava que eu tinha enlouquecido. Mas eu acreditava muito no meu sonho, no sonho de ser empresário e aprender e ter desafios com esse meu sonho. Foi aí que você então lançou a Advanced Marketing? Foi. Durante algum tempo eu fiquei com as 2 atividades, tanto as lojas quanto a Advanced Marketing. Ao longo do tempo nós vimos uma excelente oportunidade de venda das lojas. Era uma janela de oportunidade única, ou a gente pegava aquilo naquele momento, ou a gente não conseguiria o dinheiro que estava sendo proposto. Vendemos as lojas assim, na crista da onda, e aí eu me dediquei única e exclusivamente à empresa Advanced Marketing. A Advanced, ela nasceu em 2001, nasceu desse sonho de levar conhecimentos para os empreendedores ou empresários em áreas que eles tinham muita carência, nas áreas de gestão, marketing e vendas. Eu contei já com um bom apoio. Um dos primeiros clientes que eu tive, na verdade o segundo cliente que eu tive foi a própria Microsoft. O meu chefe virou para mim e falou, bom, você deve acreditar muito no que você está oferecendo. Você saiu da empresa para fazer isso, então nós vamos lhe dar um voto de confiança. Vamos escolher algumas poucas revendas para que você faça esse seu trabalho e mostre a competência. E foi exatamente o que eu estava precisando, porque eu tinha visitado já muitas outras empresas, um deles dono de uma grande revenda no Brasil, muito meu amigo,
E fui lá, apresentei todos os produtos da Advanced Marketing. Ele virou e falou assim: Dago, adoro você, adoro o seu trabalho, adoro o que você está apresentando, mas aqui nós temos uma política. Eu só posso contratar empresas que tenham 3 casos de sucesso. Aí eu virei e falei assim, peraí, mas parece aquela coisa de estágio, né? Vamos limpar de novo o carpete para mostrar o nosso valor. E eu percebi de que o fato de ter sido da Microsoft não significava muita coisa. Abria algumas portas, mas não garantia o leite das crianças, não garantia o contrato fechado. Então nós tivemos que fazer algumas atividades de marketing. O fato de ter conseguido essa oportunidade da Microsoft me ajudou bastante com isso. Aí consegui que uma das empresas, uma das revendas, fosse o meu primeiro cliente, desse uma oportunidade para a gente montar um plano de marketing, desde que de graça. Eu acho que para começar é o investimento necessário. Eu ainda fiz uma negociação, falei, bom, eu faço de graça, desde que você dê um grande depoimento, depois que a gente acabar o trabalho, falando de como foi o trabalho e do seu contentamento a respeito do trabalho. Você também acabou fazendo um contrato com a própria Microsoft, né? Foi interessante que a Microsoft também acabou... você deixou de ser funcionário para ser prestador de serviço para eles, e isso demonstrou que o relacionamento era muito bom mesmo depois da sua saída. Isso que é um fato que nem sempre acontece. Às vezes o funcionário sai com uma relação estremecida com a empresa. Não foi o meu caso. A Microsoft acabou me contratando, e até um fato interessante, esse meu chefe virou para mim e falou assim, bom, eu realmente acredito em você porque você saiu da empresa para perseguir uma ideia. Então essa coisa de fazer treinamento para revendas deve realmente ser muito bom, né? Falei, sim, eu acho que a gente acredita. Ele me deu como um piloto, né, algumas poucas revendas para que nós fizéssemos o trabalho de planejamento estratégico, e que com esse planejamento deveria aumentar o desempenho das revendas. Nós fizemos o planejamento de maneira presencial, mandamos consultores em cada uma dessas revendas, sentamos com os diretores, sentamos com o presidente da empresa, estruturamos toda a empresa do ponto de vista administrativo, gestão, marketing, vendas, toda a parte de recursos humanos, a capacitação dos profissionais, e tivemos a medida de, depois de 6 meses de implementado o projeto, que o aumento de vendas dessas revendas foi de 35% acima da média de mercado. Poxa. Isso causou um impacto muito interessante dentro da própria Microsoft, eles gostaram muito do resultado e nos convidaram para estender o projeto para fazer o planejamento estratégico para 300 revendas no Brasil. Fazer planejamento estratégico de uma única vez para 300 revendas, você sabe muito bem, eu precisaria contratar um batalhão de consultores, preparar todo mundo, e o custo de viagem pelo Brasil seria inviável para um projeto desse tamanho. E foi aí que nós tivemos a ideia de criar o treinamento e a consultoria através da internet. Isso é uma coisa interessante, né? Surgiu um problema em que muitas pessoas iriam parar, iam falar, não, eu não tenho como continuar, não dá para fazer, e você fez desse limão uma limonada, né? Outra característica do empreendedor. Exatamente. Vê um problema, já fala, oba, problema tem solução, é comigo mesmo. Exatamente. E eu fui à Microsoft e falei, a forma que nós temos de resolver o problema que vocês colocaram, a um custo que seja competitivo e vantajoso, é de fazer isso usando a internet como forma de chegar até as revendas que estão espalhadas pelo Brasil como um todo. Aí, novamente, eu ouvi uma frase que empreendedor ouve muito, né? Você está louco, imagina, isso não funciona. Né? Não faça isso, né? Vai dar errado. E aí eu falei, bom, mais uma vez falando que eu estou louco, então eu devo estar no caminho certo. Né? Então, fizemos toda a infraestrutura para suportar a ideia de fazer a consultoria pela internet. Fizemos um teste, um piloto em uma única revenda. Tivemos uma aceitação e um desempenho tão bom como se a gente tivesse feito de maneira presencial. E aí fizemos para as 300 revendas. Depois de um ano de implementado o projeto, nós tivemos uma métrica
de 30% de aumento de faturamento acima da média de mercado. Ou seja, deu retorno financeiro lá no... Deu um retorno financeiro impressionante, a Microsoft ficou muito satisfeita com o resultado e aí nos convidou para fazer o projeto em toda a América Latina. Me diga uma coisa, Dagoberto, uma das características que eu reparei na sua história é que você rapidamente aprende com os seus erros. Algumas pessoas fazem isso naturalmente, outras pessoas precisam de auxílio. O que você poderia falar para os nossos empreendedores, de forma que eles pudessem aprender com os seus erros? Que coisas eles devem observar? Porque a tendência da pessoa, quando ela comete um erro, é ficar se punindo. É se colocar para baixo, vai falar, errei, etc. Como é que você lidou com isso? O que você sugere para o empreendedor para que ele possa fazer disso uma experiência gratificante? Eu acho que errar, todo mundo vai errar e vai errar muito. Se você é empreendedor, você vai errar mais do que os outros, porque você assume mais riscos, você testa novas ideias. Então você tem que estar preparado para tratar essas adversidades. E o erro, eu acho que ele é fundamental para a gente. Eu fali 2 empresas, né? Todo mundo pararia e fala, não vou mais brincar disso. Eu acho que você tem que sentar, analisar e ver o que eu tinha planejado, por que eu errei, o que eu posso aprender com isso, né? E transformar isso em alguma oportunidade. Você colocou muito bem, eu sempre transformei todos os erros que eu tive em novas oportunidades de negócio. E frequentemente você está na frente de um cliente e de repente o cliente coloca para você um problema interno da empresa, ou até mesmo o desempenho que você teve em determinado projeto não correspondeu às expectativas do cliente. E aí você tem que analisar e falar assim, o que eu errei? Será que eu não gerenciei bem as expectativas? Será que eu vendi um projeto e aquele âmbito de empreendedor, o empreendedor é muito vendedor. A gente vende qualquer coisa e você pinta aquela pílula de maneira extremamente dourada. Às vezes o cliente, depois, na hora que você entrega, ele fala, pô, você tinha falado uma coisa tão maravilhosa, eu achei que a gente ia daqui até a Lua e ia voltar, e aí agora você está me trazendo só uma coisa mais ou menos, não era exatamente a minha expectativa. Eu acho que a gente tem que aprender a transformar isso em novas oportunidades. Talvez vender uma outra etapa do projeto, ou vender um outro tipo de projeto. Nesses treinamentos que você faz com revendas, você lida praticamente, todas elas praticamente são encabeçadas por empreendedores, né? De uma forma ou de outra, gente que está lá encabeçando um negócio. O empreendedor não, ele está encabeçando um negócio. Quais são as principais características e problemas que você vê nesse tipo de empreendedor pequeno, que está começando, que tem o seu negócio? Quais são as dificuldades que ele tem? Onde é que ele mais pede ajuda para você? Eu vou mudar um pouquinho a tua pergunta, porque o empreendedor de tecnologia, eu diria, as empresas de tecnologia no Brasil, elas nasceram basicamente de 1985 a 1990, quando o mercado de tecnologia estava crescendo de maneira acelerada no Brasil. Ele, na verdade, cresceu de maneira muito rápida de 1980 até a virada do ano 2000. Isso porque foram os grandes projetos de automação de agências, automação de escolas, automação de supermercados, automação de escritórios. Então, nesses 20 anos, vendeu-se muita tecnologia. Por conta disso, muitos funcionários de grandes empresas saíram para montar uma revenda. E com isso se deram muito bem, porque o mercado estava crescendo. O que ele tinha que fazer é atender o mercado de maneira muito rápida, fazer proposta muito rápida, chegar nos clientes de maneira muito rápida e levar o negócio. Tinha muito dinheiro na mesa. Esse cenário mudou muito de 2000 para cá. O mercado de tecnologia passou por um momento de retração entre 2000 e 2004 e agora tende a se estabilizar. Na verdade vai crescer um pouco, vai crescer uma taxa de 10% ao ano, mas que comparado aos anos dourados que nós tivemos de 1980 a 2000 é quase nada. A gente poderia falar que estamos estabilizados. O que significa ter um mercado estável agora é que a gente começa a separar o empresário efetivo do aventureiro ou do oportunista. Aquele que abriu a empresa e deu certo.
deu certo porque o mercado estava crescendo. Agora, nós vimos que de 2000 para 2004, 20% das revendas do Brasil simplesmente deixaram de existir. Deixaram de existir porque o mercado retraiu, essas revendas vieram queimando as suas reservas financeiras e chegou num ponto que esse aventureiro, esse oportunista, olhou e falou, não me interessa mais brincar, né? Vou fazer alguma outra coisa da vida. Vou vender carro. Eu vou vender carro. E os que ficaram no mercado, os que estão agora no mercado, esses sim são os empreendedores. Esses são os que sim cresceram com a empresa, mas agora estão preocupados em conduzir os negócios de maneira correta. Então, o que eu mais tenho ouvido são empresários que precisam rapidamente aprender sobre planejamento estratégico, planejamento de marketing, estruturação da equipe de vendas, fusões e aquisições, né, ou alianças estratégicas para chegar em fusões e aquisições. Então, eu sempre brinco com o mercado de tecnologia, que eu falo que o ano 2004 foi o que dividiu os garotos que vendiam tecnologia dos homens de negócio. O que a gente tem agora são pessoas que estão querendo trabalhar, estão trabalhando com muita maturidade. Para a gente encerrar nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as dicas que você dá para quem está nos vendo e fala, bom, eu quero me tornar um empreendedor. Quais são os primeiros passos, baseado na sua experiência, que você faria para essa pessoa dar? E quais são os passos que você falaria para ela? Não dê esses passos porque você vai cometer um erro. Eu diria, em primeiro lugar, fazer o plano, na verdade, analisar muito o mercado, analisar a concorrência, analisar os potenciais clientes, analisar quem já está no mercado, montar o plano com base em todas essas informações, para que você tenha muita segurança. A segunda regra, escolher muito bem os seus sócios, de preferência sócios que conheçam o negócio ou que tenham complementaridade com o conhecimento que você tem. Eu vejo muitos clientes que nós temos, onde todos os sócios fizeram a mesma faculdade, onde todos os sócios têm exatamente o mesmo conhecimento. E aí faltam habilidades que são importantes para fazer a gestão da empresa, faltam habilidades de recursos humanos, ou de finanças, ou de gestão, ou de marketing, ou de vendas. São todos excelentes técnicos. Então, acho que escolher bem o sócio, ele é fundamental. Escolher bem o sócio é como escolher bem uma pessoa para casar, né? Escolher bem a sua esposa. Não significa que você não pode se divorciar lá na frente. Pode, mas divórcio custa caro para chuchu. Então é bom escolher antes, né? E ter tudo no seu contrato social, ter tudo no papel, todas as cláusulas de saída caso elas sejam necessárias. Outro ponto que eu acho fundamental, o empresário e o empreendedor não pode pensar pequeno. Ele tem que começar pequeno, mas ele já tem que estar pensando num horizonte de 5 anos, o que eu quero ser quando eu crescer? Como é que eu vou fazer para crescer? Como é que eu vou conduzir essa empresa a ser uma empresa de sucesso? Né? Como é que eu vou fazer para que eu tenha market share, que eu tenha domínio de mercado? Como é que eu faço para ser o melhor em alguma coisa? Como é que eu crio os meus diferenciais? Outro ponto que é fundamental é como é que eu estabeleço uma carteira de clientes, como é que eu me coloco no mercado e, principalmente, que foi o que eu aprendi muito, como é que eu ganho o primeiro cliente, né? E como é que eu vou crescer a partir dali. Eu diria, assumir risco é parte inerente de qualquer negócio, qualquer empreendedor, qualquer empresário. O empresário de sucesso que faz é analisar muito bem o risco e calcular o risco. E isso diferencia o empresário do aventureiro, né? O aventureiro pega um sonho, leva para frente e o sonho pode ou não dar certo. O empreendedor faz com que tudo dê certo, né? E eu aprendi isso, tive que falir 2 negócios para aprender de que a gente pode do limão transformar em limonada, desde que você tenha paixão no que você está fazendo, desde que você conheça muito bem o que você está fazendo. Ou seja, você diria que não entrar no negócio que você não tem conhecimento e não tem a paixão seria um passo que um empreendedor ou um pretenso empreendedor não deveria dar. Eu acho que aí você não é empreendedor, Evandro, aí você é investidor.
né? Então você pega, aporta o capital num negócio, para isso você analisou bem o negócio, para isso você analisou os riscos, mas você não vai tomar parte executiva do projeto. O empreendedor não, o empreendedor ele fica muitas noites sem dormir, ele fica pensando nas oportunidades, ele dorme, mas com um caderninho do lado, porque tem um monte de ideias durante a noite. No dia seguinte, ele pega e muda um monte de coisa na empresa. O empreendedor é aquela pessoa que ninguém quer que ele saia de férias, porque nas férias ele gera tanta ideia que quando ele voltar, bota todo mundo para trabalhar em 220, né, em ritmo acelerado. Eu acho que essa é a característica do empreendedor, diferente do investidor. Muito obrigado. Dagoberto, para quem está nos vendo, se quiser entrar em contato com você... Para quem quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail é dago@advancemarketing.com.br. O nosso site é www.advancemarketing.com.br. Será um prazer responder perguntas dos seus alunos, de quem está nos assistindo. Será um prazer que eles acessem o nosso site e saibam mais dos nossos produtos. E foi um prazer estar aqui com você. Dagoberto, muito obrigado. O que a gente viu é que paixão é uma característica muito importante nos empreendedores. Seja apaixonado pelo seu negócio e você terá muita chance de ter sucesso.